pessoal, estamos de volta. No final do bloco passado, nós vimos o conceito de nome químico, nome genérico, nome similar e o nome de referência do medicamento, certo? Agora, nós vamos aqui relacionar isso em questões de prova. Vamos ver como que caiu. Questão de número 4, 7/2013, foi uma prova da Anvisa. Leia o texto abaixo para responder a questão. Aquele que contém o mesmo ou os mesmos princípios ativos, apresenta a mesma concentração, forma farmacêutica, via de administração, posologia e indicação terapêutica, e que é equivalente ao medicamento registrado no órgão federal responsável pela vigilância sanitária, podendo diferir somente em características relativas ao tamanho e forma do produto, prazo de validade, embalagem, rotulagem, recipiente e veículos, devendo sempre ser identificado por nome comercial ou marca. Quando eu falo nome comercial ou marca, eu estou falando no similar, ok? Diferente do genérico, que vai vir com o nome da substância. Então, o texto acima da Lei 6.360 de 76, que foi acrescido, né, com a lei de 2015, corresponde à definição de que, gente? Medicamento similar. Letra B aqui o nosso gabarito, ok? Nós temos aqui o nome do medicamento genérico de referência, que são diferentes aqui os seus conceitos, apesar de ser o mesmo princípio ativo. O genérico vem com o nome da substância. O similar vem com a marca, ok? Uma marca diferente, claro, da referência, mas então aqui trazendo para a gente esse nome comercial diferente, ok? E a referência é o medicamento que possui aqui a patente, é o medicamento padrão daquele tipo de substância, ok? Produto farmacêutico intercambiável é um outro conceito onde a gente pode usar como forma de substituição. Letra B, portanto, gabarito. E aqui a gente vem no conceito de intercambiável. É um equivalente terapêutico de um medicamento de referência, comprovados essencialmente os efeitos de eficácia e segurança. Intercambiável significa que duas coisas diferentes podem ser usadas alternadamente com o mesmo propósito, sem que o resultado seja prejudicado. Então, olha aqui o que quer dizer uma palavra intercambiável na prática. Quando eu faço os testes relacionados à segurança, eficácia, princípio ativo, todos os detalhes relacionados e tá tudo igualzinho, eu digo que o produto ele é intercambiável. Então aqui eu tenho, por exemplo, a dipirona sódica genérica e tenho uma outra dipirona que foi utilizada com os testes sendo feito, né, que foi a indústria que produziu a dipirona, né? No caso da Alvagina, vamos dizer aqui o exemplo. Esse produto com esse, ele é intercambiável, pode ser trocado um pelo outro, tá? O similar, não. O similar, via de regra, ele é não intercambiável, apesar de ter a mesma substância. Mas por que, professora, que não? Porque eu preciso que isso seja feito testes, comprovação, para que eu diga que um similar é intercambiável. Via de regra, ele é não intercambiável. A RDC 58 de 2014 trouxe para mim aqui, ó, todos os medicamentos similares precisam comprovar junto à Anvisa a sua eficácia e segurança através de estudos de bioequivalência com o seu originador, que é o medicamento de referência. À medida que for aqui aprovado, todos esses estudos serão disponibilizados na listagem oficial da Anvisa de medicamentos similares intercambiáveis, ok? Então, via de regra, o similar, ele não é intercambiável com o de referência e com o genérico. Agora, se ele provar que a bioequivalência existe, que a eficácia, segurança e que pode ser aqui substituído pelo referência, aí sim ele entra na lista de produto intercambiável, aquele específico lá, daquela marca, daquele tipo de medicamento, certo? E aí a gente disse que tinha que provar a bioequivalência, né, do medicamento similar para ele ser intercambiável, poder ser trocado por um de referência. Vamos ver o que é bioequivalência?
A bioequivalência consiste na demonstração de equivalência farmacêutica entre produtos apresentados sobre a mesma forma farmacêutica, contendo idêntica composição, tanto na questão de qualidade, qualitativa, quanto na questão de valores, quantitativa, de princípio ativo, e que tenha comparável biodisponibilidade quando estudado sobre o mesmo desenho experimental. Então, eu tenho aqui o produto A e o produto B. E, ao longo do tempo, a gente vai estudar a sua concentração. Então, observe que os dois produtos, eles têm a mesma linha de funcionamento, a mesma concentração, tá? E no mesmo tempo. Então, isso quer dizer o quê? Que é um produto bioequivalente, ok? Aqui, por exemplo, nós temos um exemplo do medicamento de referência em vermelho e esse medicamento aqui similar em verde. Então, observe que ao longo do tempo, a concentração dos produtos, elas vão ser a mesma aqui na corrente sanguínea, mesma distribuição, tá? E por conta disso, a gente vai dizer que esse medicamento similar é equivalente, né? Possui a bioequivalência em relação ao de referência. Quando eu falo em biodisponibilidade, porque ele prateia aqui a bioequivalência, ele tem que ser aqui, ter a mesma biodisponibilidade. O que é essa biodisponibilidade? Indica a velocidade e a extensão de absorção de um princípio ativo em uma forma de dosagem, a partir de sua curva, concentração-tempo na circulação sistêmica ou na excreção na urina. Então, quando esse medicamento ele possui essa biodisponibilidade igual, ele vai ter aqui o conceito de bioequivalência, ok? Então, a gente tem a distribuição desse medicamento e isso vai aqui ser representado por biodisponibilidade. E se a biodisponibilidade for igual de um similar e de uma referência, ele ganha o termo aqui de bioequivalência. E se ele ganhar aqui a bioequivalência, ele vai ser intercambiável. E dessa forma vai poder ser trocado aqui, usado o similar na prescrição, podendo substituir o medicamento de referência. Ok? Eu fui explicando, depois eu voltei, porque você viu que precisamos do conceito de biodisponibilidade, que é aqui a relação concentração-tempo do medicamento na corrente sanguínea. Para ter a mesma biodisponibilidade, ele vai ter o termo aqui de bioequivalência, tanto em qualidade como em quantidade, comparando aqui um medicamento com o outro. E se ele for bioequivalente, ele vai ser aqui intercambiável. E intercambiável é substituir na prescrição aquele medicamento por outro. Para um similar ganhar o título de intercambiável, ele precisa comprovar isso, ok? Comprovar essa distribuição em relação à biodisponibilidade ser igual do similar e do genérico, ou seja, sendo então bioequivalente, ok? Então a gente foi e voltou, observe que um conceito dependeu do outro, beleza? Agora vamos para o uso racional de medicamentos. Isso aqui tem sido discutido bastante em relação também no contexto da segurança do paciente e também no contexto aqui da nossa política nacional de medicamentos. Então, o que tem acontecido? A questão da polifarmácia, você começa a usar um medicamento, aí aquele medicamento tem um efeito colateral e você usa um outro medicamento para diminuir aquele efeito colateral, mas aquele que diminuiu aquele efeito colateral dá outro problema e você vai sempre aumentando a quantidade de medicação em uso. E dessa forma a gente tem aí o uso irracional de medicamentos, tá? Além dessa cascata de um efeito do medicamento puxar outro, eu tenho a questão, né, de medicamentos usados sem indicação clínica, que isso aí já entra no nível de prevenção quaternária. Quando a gente fala aqui em níveis de prevenção, a gente lembra lá promoção da saúde, né, prevenção de doenças, é o nível primário. Secundário é fazer exames para diagnosticar doenças precocemente, né, a questão do rastreamento, diagnóstico precoce, tratamento precoce. O terciário, limitação do dano, a doença já foi instituída. E o quaternário, gente, é proteger o paciente de excessos. Excesso de diagnóstico, excesso de exame, excesso de medicamento, tá? Então, a farmacologia, ela também precisa aqui ser analisada por essa vertente do uso irracional de medicamentos, tá certo?
Então, muitas vezes, não é necessário um antibiótico e o médico prescreve um antibiótico, o paciente usa antibiótico, aumenta a resistência bacteriana sem nenhuma necessidade. Era uma infecção viral. E aí você não espera o desenrolar do processo para avaliar se realmente vai ser necessário aquele antibiótico ou não, tá? Então, o paciente idoso é um grupo populacional que sofre muito com essa questão da polifarmácia. Você usa um medicamento, aí aquele medicamento precisa de um outro para poder diminuir aquele efeito colateral e dessa forma fica um ciclo vicioso. Você sabe qual é o conceito de polifarmácia? É quando o paciente ele usa mais do que 5 medicamentos, ok? E isso caiu na prova da FCC, da CLDF e caiu em várias outras provas, porque esse termo está na moda agora de ser debatido, de ser discutido em relação até às diretrizes aqui, o norte da nossa Política Nacional de Medicamentos, que aborda aqui como base, né, dessa política o uso racional de medicamentos, ok? Então existe um uso racional quando os pacientes recebem medicamentos apropriados à sua necessidade clínica, em doses adequadas às suas particularidades individuais, por período de tempo necessário e com baixo custo para eles e sua comunidade. Então, esse é o conceito de uso racional de medicamentos. É o medicamento ser indicado corretamente, na dose certa, no tempo necessário e com um custo acessível aqui em relação à efetividade geral ali daquele tratamento, tá? Essa imagem eu achei na internet, eu achei bem interessante, porque ela denota essa questão, né? Quais são os medicamentos mais prescritos de forma inadequada aqui em relação à população aqui da faixa etária, tá? Então, eu tenho as crianças usando antibiótico além do que deve, muitas infecções virais sendo tratadas como bacteriana, então a gente usa aqui como referência a amoxicilina. Muitas crianças de 4 a 12 anos sendo tratadas como tendo THD, né, aquele transtorno aqui de comportamento. Então, o metilfenidato, entre a população de 4 a 12 anos sendo muito prescrita. Nós temos aí no público de 12 a 18 anos as anfetaminas. De 18 a 24 anos, muitos energéticos. No público de 24 a 38 anos, muitos antidepressivos, né? Essa vida louca de trabalhar, cuidar de menino e tudo corrido, né? Então as pessoas começam a evoluir com a depressão e muitas vezes não é nem depressão, às vezes não é, mas acaba que o uso dos antidepressivos estão aí aumentando nessa população. No público aqui, ó, o transtorno de TDAH. E na população de 38 a 65 anos, muito estresse, muita dor gástrica relacionada ao estresse, e aí tomar omeprazol, tá? A medicação aí muito utilizada de forma exagerada aqui em relação a essa população. E maior de 65 anos, aí vem a polifarmácia propriamente dita, com muitos medicamentos aqui sendo administrados nesse público, porque um medicamento puxa outro, quando você vai ver o idoso já está tomando ali 5, 6, 7 medicamentos, tá? Então aqui é uma figurinha para a gente repensar essa questão do uso racional de medicamentos. E isso caiu em prova, gente, olha aqui. A FCC cobrou isso na CLDF 2018. A ocorrência de interações medicamentosas é um dos principais riscos envolvidos no uso de medicamentos por idosos. Os profissionais de saúde precisam ficar atentos e orientar pacientes e familiares sobre os riscos da polifarmácia. Na pessoa idosa, a polifarmácia é caracterizada pelo uso concomitante. Aqui você vai pegar a caderneta da pessoa idosa, do Ministério da Saúde, tá? Porque tem outras referências que falam em uma quantidade menor de medicação, tá? Mas lá, a polifarmácia vai ser conceituada como mais de 5 medicamentos, ok? Então, a letra C aqui é o nosso gabarito. Ainda na farmacologia, em relação a conceitos importantes e que caem em prova, porque isso é o que é importante aqui pra gente, né? A correlação com as nossas provas de concurso, eu quero deixar bem claro o que é um medicamento off-label, placebo e um efeito nocebo. Um off-label, gente, ele tem a ver com um medicamento que ele é registrado na Anvisa com objetivo X e é usado
pela população e pelos médicos aqui com um objetivo Y, tá? Então, você usa uma medicação que a princípio tinha a intenção de ser um anticonvulsivante, mas foi visto que além de anticonvulsivante, ele ajuda na dor neuropática. Então, esse medicamento ele é descrito como um anticonvulsivante, ok? Mas ele também ajuda na dor neuropática, então ele vai ser usado com um objetivo que ele não foi registrado. Então, isso é chamado de medicamento off-label, ok? Que é um medicamento sem aqui o registro para aquele efeito a que ele está sendo utilizado. Então, é o uso do medicamento para uma indicação distinta daquela aprovada pelo registro na Anvisa. O placebo é um medicamento simulado que não contém qualquer princípio ativo. Então, é farinha, é qualquer coisa que não tem nada a ver com o princípio ativo do medicamento. Mas o paciente acredita que está tomando remédio. Isso é muito utilizado nos estudos experimentais, onde você quer ver a efetividade da droga X e você dá para um público o medicamento placebo e para o outro público o medicamento X e compara a reação desses pacientes, tá certo? Acredita-se que a resposta ao placebo tem forte efeito terapêutico, produzindo resultado benéfico significativamente em cerca de 1/3 dos pacientes. Então, é normal a pessoa tomar o placebo e achar que está tomando remédio e até ter melhora no seu padrão de doença, ok? Mas, por que isso acontece? Os aspectos psicológicos também influenciam, né, gente? Então, antigamente fazia muito isso com medicamento para dor e hoje é completamente proibido, né? Então, paciente que, eu tô querendo remédio para dor, eu tô com muita dor, aí você ia lá, fazia um soro fisiológico só, sem o analgésico, e o paciente achava que estava tomando analgésico, e ele até já relaxava, olha que esse remédio é muito bom, né, já passou minha dor. Então, esse aspecto psicológico, ele funciona em relação ao placebo e uma quantidade aqui significativa de pacientes, né, 1/3, quer dizer que a cada 100 pacientes, 30 refere melhora, sem ter usado o princípio ativo propriamente dito, ok? Então, isso é um efeito placebo. É diferente do efeito nocebo. O placebo em si, o nome placebo, é um medicamento sem princípio ativo, né? É uma formulação que não tem princípio ativo. E o efeito placebo é funcionar, diminuir a dor, diminuir aqui o que você está buscando tratar, sem ter dado princípio ativo, né? Simplesmente pelo aspecto psicológico ali de estar tomando aquela medicação. E o efeito nocebo, gente, é quando o efeito negativo da medicação vai acontecer. Então, por exemplo, a pessoa sabe que aquele remédio dá uma coceira, um prurido, então ele começa a se coçar. Então, isso é o efeito nocebo, são os efeitos negativos da medicação que vão surtir aqui, manifestar os seus efeitos mediante o paciente acreditar que aquilo ali pode acontecer, ok? Então, o efeito nocebo é caracterizado quando fatores psicológicos do paciente conseguem induzir efeitos negativos sobre a eficácia e ou tolerabilidade de um medicamento ou de um tratamento. Isso cai em prova, professora? Vamos provar aqui? Prova DEPEN, CESP 2015. Placebo é uma preparação farmacêutica que não contém princípio ativo. Isso é o conceito placebo, gente? Sim, né? E pode provocar no indivíduo um efeito nocebo. Não, aqui está errado. Nocebo é uma coisa, placebo é outra. Placebo é aquele medicamento que não tem princípio ativo e que gera um efeito de resultado sem ser ali o princípio ativo. O efeito nocebo tem a ver com o efeito negativo do medicamento, como, por exemplo, em relação a efeito colateral daquele medicamento, ok? Sem ter tomado, né, o seu... sem aqui o aspecto psicológico mesmo, em que o paciente começa a ter as coisas negativas por conta de acreditar que aquilo vai acontecer. Então, errado, portanto, placebo é uma coisa, efeito nocebo é outra, tá? Outra questão aqui, em relação a tudo que a gente falou aqui de conceito, no que concerne a farmacologia, julgue o item que segue. Foi uma prova do STJ 2018 do CESP. Os fármacos atuam com especificidade, ou seja, atua unicamente as células-alvo. Não, gente. Os fármacos, eles vão ali ser distribuídos no nosso corpo, vão atuar em várias partes. E a célula-alvo é onde ele vai manifestar o seu efeito terapêutico desejado. Mas ele não age só ali. Seria muito bom se isso fosse verdade. Mas é por isso que os medicamentos eles precisam ser avaliados se realmente precisa ser administrado. Porque esse benefício vai superar os outros efeitos que advêm desse medicamento? Se sim, vamos usar. Se não, não vamos usar. Então, isso deve ser levado em consideração porque
os fármacos não atuam com essa especificidade de célula-alvo, tá? Acaba gerando sempre aí efeitos que a gente não quer muitas vezes, como o efeito colateral, ok? Então, tá errado. Não atuam unicamente, acaba que eles têm um efeito terapêutico na célula-alvo, mas acaba também gerando outros sinais, beleza? Finalizamos essa parte introdutória da nossa aula de farmacologia, em relação a conceitos, em relação aqui a toda essa parte do que é uma dose, do que é um medicamento genérico, similar, referência, o que é aqui um medicamento intercambiável, ok? A questão de bioequivalência, estudamos aqui em relação à biodisponibilidade, estudamos muitos conceitos importantes, dose máxima, dose terapêutica, efeito placebo, nocebo, olha quanta informação bacana, gente, e que tem relação com as nossas provas, tá? Então é muito importante ter certeza de que você está com essa base formada na farmacologia para seguir nas nossas próximas aulas, ok? Vamos estudar então ainda vários assuntos, cálculo de medicação, interação medicamentosa, classes específicas de medicamentos, então é muita coisa para a gente discutir junto com vocês, ok? Então vamos comigo continuar o nosso curso de farmacologia, eu espero vocês no bloco seguinte, beleza? Vamos nessa? Liga o modo turbo aí, gente, porque é preciso ter o esforço aqui a mais para poder conseguir alcançar o que a gente quer na vida, né? Tudo vem com luta, nada vem fácil não, tá certo? Então segue aí na luta comigo, vamos nessa.